Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para muitos tentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, há muito lugar. Uma coisa tu tens de fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, a buzina tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem legai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Ednilton, ao meu lado está aqui o pastor Ailson Dias, será o nosso comentarista da tarde de hoje. Como você já sabe, terça-feira é reprise da EBD. Sejam todos bem-vindos, uma tarde linda, de bênção maravilhosas, de bênçãos para a sua vida. Hoje, terça-feira, dia 29 de outubro, outubro chegando ao final aí, acabando, novembro chegando devagarzinho. Deus abençoe. Olha o final do ano aí, meu Deus, como tem passado depressa. Os dias estão sendo abreviados, são evidências da volta de Cristo. Meu amado, você que está ligadinho com a gente, compartilhe, porque hoje o programa é reprise da EBD, comentários sobre a lição anterior. E está conosco nesta tarde como comentarista nosso pastor Ailson Dias, vice-presidente da nossa igreja, pastor titular de nossa igreja do bairro Vila Bretas. A paz do Senhor, pastor Ailson, boa tarde. Paz do Senhor, pastor Jim. Pastor Jim é mais fácil do que Ednilton. Verdade. E boa tarde também, a paz do Senhor para os espectadores. Você que está neste culto, no programa, nosso programa é um culto, como o pastor Ednilton já até absorveu a ideia. Verdade. E é grande o prazer de estar aqui mais uma vez. Também estudando a lição, Verdade. Essa lição mexeu comigo, essa Boa lição, né? Pensa. Parabéns aí, pastor Claudemir. O pastor Claudemir não é bonito não, mas ele é bom. Deus usa o pecador. Deus usa o pecador. Esta lição veio, eu creio que no momento certo, trazendo histórias importantes, exemplos aí de personagens bíblicos. Muito bom. E hoje vamos falar de Isaac. Isaac, o filho aí, nasceu, meu Isaac nasceu. Vamos falar do nascimento de Isaac, na tarde de hoje. O pastor Ailson está aqui como comentarista. O pastor Ailson é redator da lição. Já tem trabalhado quantos anos, pastor? 20 anos. 20 anos já 39. na construção dessa lição. Na verdade, desde a capa, o conteúdo da lição tem muito nos ajudado. Às vezes nós escrevemos, mandando para ele aí, bruto, negócio bruto aí, e ele, de certa forma, vem sintetizando aí, porque inclusive tem um número de páginas, né, pastor? Números corretos de página. E às vezes nós entregamos para ele um conteúdo aí que dá umas 3 lições, assim, se for contar o número de páginas, né? E ele tem sido redator dessa lição, já há 20 anos trabalhando nessa lição, nos nossas lições, e que Deus continue abençoando o pastor Ailson, e é o nosso comentarista hoje, ok? Você que está ligadinho com a gente, compartilhe, fique conosco, porque hoje é reprise da EBD. Sejam todos bem-vindos. Já vai começar a santa reunião. Senhor, manda fogo pentecostal. Ali a classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.
terça-feira, o programa de reprise. Estamos aqui reprisando a lição, a última lição que estudamos no nosso domingo da Escola Bíblica Dominical. Também o programa de terça-feira tem aqui o objetivo de incentivar você que ainda não é aluno da escola a ser aluno da escola. Estamos neste trimestre estudando a lição Guiados pela Graça, uma lição linda, maravilhosa, muito importante. O comentarista deste trimestre é o pastor Claudenir Nascimento. Então fique com a gente, vamos estar estudando a palavra de Deus. Nós vamos estar orando neste momento. Pastor Ailson vai nos conduzir em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nossa vida. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Santo Deus, obrigado, Pai, por este programa. Obrigado pela vida do pastor Ednilton, da produção, a irmã Elaine, a família, meu Pai, do teu servo. Obrigado pela vida de cada participante deste programa. Obrigado. Os que assistem, meu Pai, que são membros da igreja, os que não são. E hoje, Pai, mais uma vez, no estudo da nossa lição bíblica de domingo passado, queremos que o Senhor venha aplicar em nossos corações, venha fortalecer, agraciar, que o Senhor possa transformar vidas através da Tua palavra. É verdade, Pai. Nós oramos, Pai, adoramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu amado, temos o objetivo hoje de estarmos reprisando a lição de domingo passado, a última lição que nós estudamos. Estamos na 4ª lição, domingo que vem agora vamos para a 5ª lição, e a última lição que estudamos, o nascimento de Isaac. Já estudamos sobre Enoque, Noé, Abraão e agora Isaac, o nascimento de Isaac. O texto áureo: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Gênesis capítulo 21, versículo 1. A verdade prática desta lição: as promessas de Deus nunca falham. Saibam disso, tenham convicção disso. As promessas de Deus nunca falham. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos entrar na introdução e no primeiro ponto. A introdução nos mostrando o assunto que estaremos tratando, reprisando aqui na tarde de hoje. Abraão com 90 anos de idade, 99 anos, recebe aí, visitado pelo Espírito Santo, próprio Deus, e no ano seguinte nasceu o Isaac. Pastor, que bacana esse fato, né? Muito bom. É muito interessante. Já na introdução aqui, o assunto é para horas. Verdade, né? verdade. Deus faz a promessa para Abraão, ainda demora 25 anos para cumprir. Na verdade, não é demora, Deus nunca demora para cumprir nada. Sem dúvida. Na verdade, Ele estava preparando Abraão para abençoar. Às vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor, o mesmo Deus nos prometendo, e nós queremos que Ele cumpra imediatamente esses processos que hoje existem aí de cultos, de libertação, de campanhas. Isso deixa a gente triste, porque vai contra os conceitos da Bíblia. Deus tem o tempo dele de agir. Tem coisas que Deus faz e você não está esperando. Não está pronto, não está antes de imediato, né? Mas tem coisa que Ele fala: olha, eu vou fazer. E há promessas na Bíblia que demoraram 4 milênios. Quando Deus colocou em Gênesis 3,15 para Adão, que da semente da mulher viria alguém, olha, até o Calvário são 4.004 anos, mais ou menos. Você não pode dar assim uma data correta, né? Aproximado. E aí para Abraão, a promessa foi feita para ele, mas Israel demorou 500 e poucos anos para se tornar nação. Ele não viu, ele nem viu o cumprimento da promessa dele, mas que foi cumprida a promessa que Deus fez, ele foi. Ah, mas então Deus prometeu, vai cumprir, meu irmão. Pode cumprir no seu neto, seu bisneto, pode cumprir. Como tem coisas que ele vai cumprir de imediato. É muito importante aqui a colocação aqui do pastor Claudenir aqui na escrita da lição. Sim.
Deus, ele é o Senhor da Nossa história. introdução. O tempo, ele não está preso ao tempo. Não. Somos como nós que estamos presos ao Cronos, né? Tudo nosso é relógio, é cronômetro. E Deus não, é o Kairos de Deus, o tempo da eternidade. Ele faz cumprir a hora que Ele quer. Ele sabe o momento exato, né, pastor? Sabe? E lembrando que tudo que acontece na vida do ser humano tem que ser para a honra e glória de Deus. Nós aqui invertemos o negócio aí, mas tem que ser para a honra e glória de Deus. Verdade. Sabe a hora certa de fazer. Antes de passarmos aqui, saindo da introdução, ainda que não entendamos, devemos continuar crendo. Deus, que a gente não está entendendo nada. Nada. Deus falou, Ele vai cumprir, descansa no Senhor. Crer e obedecer andam lado a lado. Descansa em Deus. Vai acontecer. Vai. Né, pastor? Vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado e nós seremos beneficiados, com certeza. O Isaac nasceu. Que bênção. Nasceu. Primeiro ponto. Isaac, o filho da promessa. O capítulo 21 de Gênesis, versículo 2, diz assim: E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. É muito interessante. E essa lição aqui, como eu disse agora há pouco, com certeza ele experimentou isso também. Quando a gente fala do nascimento de Isaac, a gente tem que parar para analisar algumas coisas. Eu estava pensando em casa agora cedo, né? Estava escrevendo também, mas pensando como que nós perdemos tempo em focar em coisas que não tem nada a ver. Eu disse que no domingo essa lição me impactou muito e é realidade. Quando a gente fala do nascimento de Isaac, né, o primeiro ponto aqui, eu parei para analisar com a igreja, inclusive, né, a igreja ficou assim também um pouco extasiada com relação a isso, sobre o milagre. No versículo 12 aqui, Sara faz uma declaração, gente, que eu fui analisar cientificamente, o negócio é simplesmente tremendo. Nós não devemos nos importar apenas com a promessa, mas como que essa promessa vai se cumprir. Sim. E eu cheguei à conclusão de que as promessas de Deus, a maioria delas, elas acontecem por meio de milagres. Aí eu fui analisar. Sara declara no versículo 12 aqui o seguinte: Sara riu no seu coração dizendo: terei eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor ou meu esposo velho, ou velho demais, né? Como conota o próprio texto. Aí eu fui analisar cientificamente, meu Deus do céu. Sara estava aos 89 anos de idade. Isso é sério. Verdade. É sublime. Olha, 89 anos de idade. O útero dela morto. Na verdade, né, o útero aqui em média é de 12 centímetros depois de adulto, 12 é um pouco mais que isso, no máximo 15 centímetros. O dela já estava seco. Ela não havia ovulado durante a vida toda, desde a sua adolescência até... Era estéril, né? Estéril, não tinha ovulado, pelo menos era improdutiva. Estéril, ela não ovulava. Sim. Era incapaz de ovular. Os hormônios, a capacidade de produção do hormônio do corpo dela, todos eles praticamente haviam cessado. As glândulas mamárias eram completamente incapazes de produzir leite. Aí Deus entra, faz a promessa, agora vamos cumprir a promessa. Olha, ela entra, na verdade, na puberdade aos 89 anos de idade. Menstrua a primeira vez aos 89 anos, depois dos 89 anos de idade. O corpo dela passou por uma transformação sublime, uma transformação radical. Quer dizer, começou a produzir hormônios, alguns que nunca haviam sido produzidos pelo próprio organismo. Milagre profundo. É coisa de a gente glorificar e exaltar a Deus na beleza e santidade. Aí o que acontece? Agora Sara começa, até os desejos, até os hormônios do desejo, o corpo dela começou a produzir. Ela declarou aqui que não tinha mais prazer. Verdade. Se eu não tivesse ao vivo, eu diria que ela não tinha mais condições de ter orgasmo. Sim. Seria isso. Se não tivéssemos ao vivo, seria essa a palavra. Quer dizer, ela declarou: eu não posso mais ter nem prazer na relação, o negócio morreu tudo, acabou tudo, está tudo morto. Deus esperou o corpo físico de Sara, o organismo de Sara,
totalmente paralisar. Aí ela fala aqui também do senhor Abraão, um homem, né, de 12 até o fim da sua vida, da sua atividade de reprodução, da sua sexualidade, ele produz em média de 400 a 500 milhões de gametas. Olha, não só, Abraão não estava só sofrendo um problema de disfunção erétil, já estava com um problema de disfunção erétil, ela falou, o meu senhor também está funcionando. Estava com um problema, ele não era mais um reprodutor, ele produzia talvez, cientificamente, menos de 200 milhões de gametas. E uma ejaculação, o camarada não produz um bom filho. Sim. E ele tinha que produzir um filho perfeito, porque esse filho era o herdeiro de Deus. Olha, Deus fez 2 milagres estupendos aqui. Ele transformou, ele ressuscitou o corpo, que eu digo o organismo de Sara. Ele ressuscitou também o organismo de Abraão. E é por isso que as mulheres, o povo, mas a Sara com 90, quase 91 anos, amamentando, isso é completamente milagre, isso é quase um absurdo. Dar de comando é impossível. E o que eu aprendo com isso é o seguinte, a glória de Deus, quando Deus vai fazer, ele muda, ele mexe no universo. Glória a Deus. Aí, o sobrenatural veio mudar o curso natural das coisas para fazer cumprir a palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que a glória dele se manifestasse na vida do casal. Gente, isso é coisa de dar aleluia e glória a Deus o resto do dia, se você está entendendo o que a gente está falando. Então, o nascimento de Isaac é um milagre. Milagre. E Deus, ele ainda faz milagre nos dias de hoje. Não é? Como você disse agora há pouco, o nosso Isaac tem que nascer. Tem que nascer. Tem que nascer, tem que nascer. Meu Deus do céu. Muito interessante isso aqui. Riso é o significado. Riso. E mudou totalmente a questão fisiológica. Mexeu com tudo. E agora até o emocional. Emocional. Mudou. Tudo, mexeu com tudo. Riso, o significado Isaac, né? Nasceu na vida deles, agora esse Isaac presente. Então, o filho da promessa. A gente sabe muito bem que em Abraão inicia-se a 4ª dispensação. Quem crê assim na questão de dispensação, né? A gente sabe da questão da inocência, o período da consciência, o governo humano, e logo em 4º vem então a promessa de Deus. Quando Deus faz a promessa de Deus na vida de Abraão, o Isaac, ao nascer, é justamente o cumprimento dessa promessa. Os milagres que o pastor Ailton está tentando aqui, como comentarista, mostrar como foi o milagre, a grandeza desse milagre, né, pastor? Está aqui provando que o Isaac, ao nascer, Deus estava cumprindo a promessa na vida de Abraão, o filho da promessa. Isso anima a gente a servir a Deus cada vez mais. É o mesmo Deus, né, pastor? Eu estou doente, às vezes nós nos desesperamos com tantas coisas. Gente, existe uma promessa. A promessa geral, que é a vida eterna com Cristo, mas cada um de nós somos portadores de promessas. Verdade. Existe a promessa e existem promessas. Verdade. Aonde é um crente fiel, a promessa de Deus. A promessa de Deus. Ou mais de uma, geralmente é mais de uma. Sem dúvida. Existem promessas de Deus. Muito interessante isso. Que bom, que bom. Você, meu nobre telespectador que está nos acompanhando, você está assistindo o programa evangélico Chamas do Avivamento, e hoje, na terça-feira, reprise da EBD. Estamos reprisando aqui a última lição que tivemos no domingo passado, tá? Falando sobre Isaac, este personagem tão importante, um dos patriarcas importantes da história, tá? Filho de Abraão, e foi importante o nascimento dele, pois aí foi o cumprimento da promessa. Nesse nascimento a gente percebe, pastor, que Deus não é só Deus de promessa, é Deus de realizações. De realizações. Né? E a gente vê aí que Sara ainda viveu mais quase 40 anos, né? Abraão viveu mais 75 anos, ela viveu quase 40 anos. Verdade. E tudo nos leva a crer que a Sara continuou, né? Porque ela trabalhou, né, tranquilamente, se esmerou na educação de Isaac. Né? Já que naquela época era a mãe que educava o filho, e a educação do filho não era igual hoje, que é, quando acontece corretamente, é na média de 15, 20 anos. Naquela época era 30 e poucos anos, porque geralmente o casamento, como está na lição aí, era geralmente a partir de 40 anos. 40 anos. A média de casamento na época era de 40 anos. Ele educou ele muito bem educado, né? Muito bem educado. Porque a gente percebe o comportamento de Isaac
porque Isaac na tipologia é Cristo sendo oferecido, né? E o que eu observo, eu falei domingo na igreja, pastor, Abraão levando ele para ser oferecido, ele não questiona, não pirraça. Não. Tudo é eu. Os adolescentes de hoje, os jovens de hoje é assim, né? Parecia que é um camarada... Não, na verdade, naquilo ali aparece a crença de Isaac. A educação dele aparece ali. A educação, a boa orientação espiritual aparece ali. Puxa vida, camarada. Pai, o que está acontecendo? Ia questionar, ia até arrumar confusão. Verdade. Como, né? Sim. Acabou de dizer agora aí, a gente vê que o camarada era um camarada realmente abalizado. Tinha um preparo. Tinha um preparo espiritual, uma educação formidável. Que bacana, que bacana. Isaac, na tipologia, o próprio Cristo, simbolizando aqui, né? A gente vai falar isso com mais profundidade posteriormente, mas esse primeiro ponto nos mostra que a promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu. Abraão, inclusive, tentou antecipar essa promessa, né? Não deu muito certo. Não deu muito certo, não deu certo. Deu certo demais, né? Porque Abraão gostou, né? E aí, mas não era o filho que Deus havia prometido, que era o Ismael, que nasceu como, né, a mãe Agar, né? Mas o Isaac é o filho da promessa. Na verdade, Abraão deve ter crido, né? Tudo leva a crer que ele entendeu que Ismael fosse o camarada. Ele, durante alguns anos, acho que ele firmou nisso. Também creio, pastor, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a questão de Eliezer. Ele chega a oferecer, falar com Deus que será Eliezer que nasceu na minha casa, o meu herdeiro, né? Isso tudo é um desespero, vendo os anos passar, né? Crendo sem dúvida nenhuma, mas vendo os anos passar e nada acontecendo. Quase 2 décadas e meia de esperança, né? Esperando. Isso é uma lição para nós, irmãos. Quanto tempo você está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus? Primeira coisa, se prepare, esteja pronto para que Deus possa realizar a sua promessa. É um detalhe importante. Nesse caso, isso aqui nos ensina que Deus ele não cumpre a promessa enquanto a gente não estiver preparado para isso. Até porque, por isso justifica o porquê de 40 anos no deserto. Sim, e outros casos mais, né? Verdade, pastor, verdade. Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então a santificação é um preparo, com certeza, para que as maravilhas aconteçam. Que bom! Chegamos então aqui ao final do nosso primeiro bloco, aqui onde o primeiro ponto e a introdução fomos passados aqui pelo nosso comentarista, pastor Arilson Dias. Estamos aqui na reprise da EBD. E o tema da lição de hoje, o nascimento de Isaac, tá? O nascimento de Isaac. Fique conosco, compartilhe. Vamos dar aqui um intervalinho aqui para o desafio bíblico. Temos desafio hoje. Desafio bíblico. Pequeno intervalinho aqui, vamos voltar no segundo ponto, tá bom? Mas eu quero deixar aqui um desafio para você e eu quero resposta. Vamos lá, anote e responda. Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai? O pai de Rebeca. Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai? Eu quero resposta. Desafio bíblico foi lançado. Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai? Eu quero resposta. Ok? Nós vamos entrar no segundo ponto. Tá? E o segundo ponto, nós vamos entrar aqui. Ok. Está conosco essa tarde o pastor Arilson Dias, é o nosso comentarista. O segundo ponto, o nascimento de Isaac. O segundo ponto, capítulo 12, versículo de 1 a 3. O Isaac nasceu, pastor, a promessa foi cumprida. Que bênção. Muito bom. Nesse segundo ponto, a lição que nós tiramos das nossas vidas é o seguinte: é que antes de rir,
muitas coisas acontecerão. Antes de chegar um momento de tomar posse da bênção, tudo pode acontecer. Eu achei interessante aqui a colocação do pastor Claudemir, que ele diz: tudo que acontece na nossa vida, nesse intervalo, tem um significado. Sim, sim. Às vezes o sofrimento de hoje é uma ação de Deus na nossa vida para aquele momento em que Ele, não é que Ele quer nos exaltar, que Ele vá nos exaltar, mas que o nome dele seja exaltado através da vida da gente, através das nossas vidas. Há uma pedagogia nisso, né, pastor? É um ensino maravilhoso isso aqui. Quer dizer, às vezes eu quero, eu preciso, eu simplesmente desejo tomar posse, mas o que eu vou fazer com essa bênção que Deus... E Deus se preocupa com isso. Às vezes nós não nos preocupamos com isso. Deus quer me abençoar, mas qual vai ser o resultado disso? Às vezes eu oro a Deus: Senhor, eu preciso de uma casa. Tudo bem. E Deus conhece o nosso presente, como conhece o nosso passado, do mesmo jeito, como conhece na mesma proporção, conhece o nosso futuro. Costumo dizer que Deus conhece sabe até os pecados que nós cometeremos amanhã. Verdade. Ah, pastor, isso é um absurdo, isso é heresia. Não. Pedro estava todo garboso. Não, Senhor e tal, Pedro e tal. Senhor, não vou te deixar, que negócio. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Hoje ainda. É um absurdo. Como é que Jesus sabia que Pedro ia negar ele? Não é? Ah, porque está escrito. Tudo bem, estava escrito. Deus sabe até as besteiras que a gente cometer, as decisões erradas que nós vamos. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, e o que essa lição está falando: não reclamar na hora das dificuldades. O momento difícil da vida da gente pode ser um momento em que Deus está nos abençoando. Pode ser a nossa maior bênção, pode ser naquele momento em que nós achamos que estamos sofrendo. Verdade, pastor. É aquele momento que Deus está nos estruturando para receber algo que é grande. Agora, todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na vida da gente, vou falar humanamente, Ele bagunça o negócio todo. Eu falo assim com liberdade do Senhor. Sim. Ele bagunça a vida da gente, o negócio fica de ponta cabeça. Tem gente que fala: meu Deus, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu sou dizimista fiel. Por quê? Não pergunte por quê, espere. Continue glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tem um significado. Até o sofrimento, as coisas ruins, ou as coisas que são difíceis, que ruins não, que dá assim aquela ideia de pejorativo, mas as coisas difíceis acontecem. Tem um simbolismo, tem um significado na vida da gente. Verdade. Certo? Então os 25 anos de Abraão foram 25 anos de espera. Né? Chegou o momento do milagre, aí começa o milagre, fazer o milagre para que a promessa se cumpra. Meu irmão, na hora que começar a acontecer milagre na sua vida, chegou o momento de você tomar posse da bênção. Né? Obviamente, se tem milagre, você tem que segurar. Sim, agora, você está pronto para segurar? Talvez você está esperando que esse milagre hoje, ele não pode acontecer hoje. Deus não vai fazer, não vai operar esse milagre hoje se você não estiver pronto para receber. Meu Deus. A lição desse segundo ponto que nós recebemos é isso. Né? Aí você vai olhar o processo todo, que processo difícil. Teve que sair da terra, da parentela, da casa do pai, teve que perder. Abraão, os primeiros anos, né, dos primeiros 25 anos, os primeiros dias dos 25 anos, foi de perda, ele teve que abandonar, foi renúncia o tempo todo, até chegar o momento em que ele tomou posse, realmente. E ainda esperou mais de 20 anos ainda, para conquistar, para tomar posse da bênção. Então não é hora de reclamar, é hora de exaltar o nome do Senhor. E nós que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, pastor, sim, temos que guardar isso no coração. Verdade, sem dúvida. As coisas estão tão difíceis, a igreja está tão difícil para nós pastores, está tão difícil dirigir uma igreja hoje, a incompreensão, a intolerância. A própria igreja não tem tido paciência com a gente, e são muitos desafios, e a gente às vezes, né, não chega a tropeçar, mas a gente está passando um momento de fogo. Né? A pressão que vem de fora do mundo para a igreja é muito grande. Às vezes o crente, às vezes o próprio obreiro não compreende o pastor, não tem paciência com o pastor, né? E às vezes o próprio pastor não tem paciência com a igreja, não sabe trabalhar. Irmãos, é tempo da gente sentar, parar. Pastor vai parar, tem que levantar e andar, mas parar para colocar as coisas no lugar, para andar corretamente, até que chegue o momento da operação do milagre. Verdade. E o cumprimento da promessa. Amém? Esse trajeto, né, do período da espera
É uma prova, É de onde prova. a gente precisa entender que temos que passar, temos que ser aprovados e não reprovados. Tem que ser aprovado. Qual tem sido a sua atitude, a nossa atitude, mediante a espera, mediante o esperar de Deus? Oramos, nada acontece, pedimos, não vemos resultado, e muitas pessoas perdem a sua fé. Não foi o caso de Abraão. Ele espera, ele tem fé, a sua convicção, o seu milagre acontece, ele tenta precipitar, mas mesmo assim com convicção que sua promessa irá cumprir. Deus tem promessas na sua vida, e qual tem sido a sua atitude mediante a espera da realização desta promessa? E o que o pastor Ailson disse aqui, o nosso comentarista de hoje, é muito sério, porque às vezes da nossa parte não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. É como um pai que quer dar um carro para o filho, mas ele não passa na autoescola, ele não consegue tirar carteira, então não se habilita. O pai tem o dinheiro para comprar o carro, o pai tem o carro para dar, mas não pode, porque a lei do país não permite. Nem idade, às vezes tem. Então a falta de habilidade, de preparo, é o maior motivo de retardar os nossos milagres, nossas bênçãos. Nós precisamos entender que nesse nascimento de Isaac há uma pedagogia na vida de Abraão. Deus faz algo na vida dele para que ele possa amadurecer mais, crescer mais. Não é isso, pastor? Com certeza. A prova não é para nos matar, é para nos melhorar. Para crescimento. Crescimento. Para o crescimento. Crescimento. Graças a Então, Deus. Deus não faz milagres sem propósito. Tudo tem o seu real motivo. Tá? Tudo tem o seu real motivo. Abraão viu tudo mudar em sua vida com o nascimento de Isaac. Mudou tudo. Isaac é riso, como dissemos antes. Mudou tudo na vida de Abraão. Mudou a vida dele agora na continuidade, longevidade, a descendência. Então são pontos importantes aqui que o pastor Claudine colocou, que o pastor Ailson tem nos mostrado aqui no comentário, e você precisa estar atento a isso. Você que não participou e não participa das escolas bíblicas dominical, precisa participar. Assuntos importantes. A escola tem sido um seminário, né, pastor? Muito bom. Um seminário, um Deus assunto abençoe. importante. Valorize isso, tá? Valorize isso. Tá? O futuro garantido e o começo do cumprimento das promessas de Deus feitas lá em Ur da Caldeia. Começa então o cumprimento de Deus na vida de Abraão. Que bacana. Riso, o Isaac nasceu. Tem uma canção de Nani Azevedo que diz assim: Deus me deu motivos para sorrir. Meu Isaac nasceu. Isaac nasceu. Então não temos que murmurar. O pastor falou aqui. Não temos que murmurar, não temos que reclamar, temos que esperar sorrindo. Não é isso, pastor? Esperar sorrindo. Creia em nome de Jesus. Nosso riso está chegando. A vida é eterna. Isso, Deus abençoe poderosamente, tá? Vamos aqui mais um intervalo, ok? Vamos então, segundo bloco aqui, intervalinho. Eu quero aqui reforçar o desafio bíblico, tá? Para você, reforçar aqui o desafio bíblico e deixar você ciente da programação da igreja, ok? Desafio bíblico, já foi lançado o desafio bíblico de hoje. Eu quero aqui repetir a pergunta do desafio, tá? Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai, o pai de Rebeca? Qual era o nome do pai de Rebeca? Qual era o grau? São duas perguntas, o desafio de hoje. Primeiro, qual o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome do pai de Rebeca? Esse é o desafio. Eu quero resposta. Quero deixar você ciente a programação da Igreja Chamas do Avivamento. Com o coração em festa. Festa com Deus termina em festa. Coração tá em festa. Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa. Depois que Jesus chegou,
A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Festa com Deus termina em festa. Quando falamos de festa, falamos de celebração, falamos de culto, de adoração ao nosso Deus. E hoje, terça-feira, dia 29 de outubro, às 19h30, eu quero convidar você a participar conosco do estudo bíblico, hoje no bairro Granduquesa, com o reverendo Nivon Rosa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga 543. No bairro Vila Bretas, orando com o pastor Ailson Dias. Também o pastor Jair, né, pastor? Na verdade, nós estamos orando já há mais de 30 dias, todos os dias. Que bom, que então, bacana. A gente está seguindo a programação, mas nós estamos clamando ao Senhor. Nós levantamos um clamor e continuamos. Então nós estamos orando para todo dia da semana. Deus precisa mudar. Sem dúvida, a história não é da igreja, mudar a história do povo evangélico no Brasil. E nós estamos ali, os ministérios, os grupos, todos nós estamos orando, clamando durante as semanas. Deve ter algumas semanas já. Me parece que essa é a quarta ou quinta semana, não me lembro bem agora, mas desde o final do mês de setembro, princípio de outubro, não me lembro agora. Né? Então, os irmãos aí estão convidados a participar conosco. Todo dia, 7h30, 19h30, tem oração na nossa igreja. Não sabemos quanto tempo também, não. Sim. Rua José Carlos Pereira, 365. Vamos orar. Bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio Nepomuceno, Avenida 7 Lagoas, 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar dos Santos, Rua 13210. No bairro Alto Paraíso, com o pastor José Silvério, Rua Quartzo 376. E também no bairro Conquista, com o presbítero Manassés Leandro, Rua D 138. Hoje, Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico, às 19h30, Avenida Moraes de Carvalho, 1036, Centro, com o pastor José Nildo Sabino. No dia 30 de outubro, amanhã, quarta-feira, 19h30, primeiro encontro de mulheres em nossa igreja do bairro Alto Paraíso. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Palestrante enfermeira Ana Paula. Primeiro encontro de mulheres em nossa igreja do bairro Alto Paraíso, amanhã, às 19h30. Rua Quartzo 376, bairro Alto Paraíso, em Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor José Silvério. Novembro, sábado agora, já é novembro, dia 2, próximo sábado, às 19h30, batismo no templo sede, batismo das águas, Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Crer no Evangelho. Batismo no templo sede, Avenida Tancredo Neves 913, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares, Minas Gerais. Novembro, dia 15, às 17h, 5h da tarde, nesse dia é feriado, terceiro encontro Mulheres de Valor, Igreja Sede. Tema, mulher virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, versículo 10, parte A. Palestrante, missionária Alessandra Gonçalves. No templo sede, dia 15 de novembro, às 17h, terceiro encontro Mulheres de Valor, Igreja Sede, Avenida Tancredo Neves 913, no bairro Santa Helena, Governador Valadares, Minas Gerais. Vem aí o primeiro seminário de louvor e adoração em nossa igreja do bairro Vila Isa, dia 15 de novembro, às 19h, adoração com estilo de vida. O palestrante, pastor Mauro Júlio Feliciano, de Melo Viana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Estará conosco no primeiro seminário de louvor e adoração em nossa igreja do bairro Vila Isa, Avenida Bituruna, na esquina com Rua Santa Teresa, 215 do bairro Vila Isa, em Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Ariovaldo Valério. Atenção, pastores e presbíteros! A 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, dia 16 de novembro, às 14h, em nossa igreja do bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas, 167, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, Minas Gerais. Anfitrião, pastor Edmárcio Nepomuceno, presidente do Conselho Regional,
pastor Levino Pedro. 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, no dia 16 de novembro, às 14 horas. Festa com Deus, termina em festa. Você está ciente da programação da igreja Chamas do Avivamento e convidado a participar conosco. Você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de igreja, quer fazer o que no céu? Você que está nos assistindo, você está nos acompanhando ao vivo no Facebook com o programa Chamas do Avivamento. E hoje reprise da EBD. Estamos reprisando aqui a lição de domingo passado, falando sobre um personagem importante que é Isaac, um dos patriarcas importantes da história, ok? E temos aí também hoje aniversariantes do dia. Pega o bolo, produção, pega o bolo. Isso, olha o bolo chegando, o bolo dos aniversariantes. Esse bolo é de cenoura com chocolate amargo. Esse bolo é lá do Vila Breta. Lá no Vila Breta faz bolo de chocolate. É aniversário. Meu Deus do céu. Tem que sair de vez em quando, é lá um diferente, né? Meu Deus do céu, mas é que tá igual o bolo da produção aqui. É o mesmo bolo. Produção, o ano que vem, esse bolo tem que durar até o final do ano. Mas o ano que vem, arruma do bolo. Tá bom, produção? Meu fubá. Hoje está completando mais um ano de vida nossa irmã Maria Lúcia Silva. Irmã Maria Lúcia, lá do nossa igreja Maior da Live, tá? Um abraço forte, parabéns, irmã Maria Lúcia. Rafael Patrick, também hoje aniversariante, que Deus abençoe poderosamente. Rafael, né? É o neto? É o neto. Que bênção. É o neto, Rafael, neto do pastor Ailson Dias, filho da Patrícia e o Adson. Rafael, abraço forte. Ele tem o quê? Uns 15, 16 anos? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Rapaz, como é que o tempo voa. Dia desse era um garotinho. Parabéns, Rafael! Carlos Antônio, hoje também é dia do Carlos Antônio. Parabéns para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Patrícia Rodrigues, lá de Resplendor, Minas Gerais. Parabéns, Patrícia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Antônio Augusto, lá de Dom Cavate. Parabéns, Antônio Augusto. Que Deus te abençoe. Também Fernanda Moura, Fernanda, filha da Jona Dark, lá do Carapina. Um abraço, Fernanda. Parabéns para você. Muita saúde e presença de Deus. 1 Coríntios 3,16, para a meditação dos aniversariantes. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Parabéns, aniversariantes do dia. Guarda o bolo de chocolate com cenoura, produção. Guarda o bolo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só, nós vamos ouvir uma canção. Nós estamos no intervalo aqui para a gente tomar uma água, tá bom? E vamos voltar no terceiro ponto, ok? A canção que estaremos ouvindo é uma canção do Dani Azevedo, que eu já até disse antes no início, Motivos para Sorrir. Essa canção tem tudo a ver com a lição de hoje, tá? Mas a nossa irmã Virgínia Bento, lá em Portugal, pede para mandar aí um abraço para eles, lá em Portugal. Um abraço, Virgínia, um abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe. Ramiro, todos aí, Sheila e companhia, todos aí, um abraço forte, Virgínia, que Deus abençoe de uma forma especial. Obrigado pela audiência. Vamos ouvir então a canção oferecida aqui para todos os aniversariantes, todos os nossos nobres telespectadores. E logo após a canção, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Motivos para sorrir. Nani Azevedo, ouça, é para você. Deus me deu motivos para sorrir. Salve sua voz, gente. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez, tenho motivos para sorrir. Aleluias. Mais uma vez. Deus me deu motivos para sorrir. Deus Me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus,
motivos para sorrir. Oh, aleluias. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez, tenho motivos para sorrir. Deus me deu motivos para sorrir. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez, tenho motivos para sorrir. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Minha boca se encheu de riso, nos meus lábios um novo cântico ao Senhor. Muitos tentaram me desanimar, muitos tentaram me fazer parar. Meu Isaac nasceu, tenho motivos para sorrir. Oh, aleluia! Deus me deu motivos para sorrir. Seu Isaac nasceu, meu irmão, minha irmã. Me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez, tenho motivos para sorrir. O nosso Isaac nasceu. Não fique triste, você tem motivo de sobras. Vai estar alegre, vai estar feliz. Ó, Maria José está mandando um abraço, pastor Ailson. Um abraço para você. Maria José, tudo bem? José Maria. José Maria. Oh, Jesus. Também lá, mas Zezé, a pastora, olha lá. Ailson, manda. Mas manda não vai, pastor. Ela é desobediente. Tá mexendo no celular. E aqui é o pastor, o diácono José Maria. Obrigado. É Portugal, né? Portugal. Isso, esposa de Diaconisa Licinete. Um abraço forte para todos queridos. Deus me deu motivos para sorrir. Vamos entrar no terceiro bloco. me deu motivos para sorrir. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Você não vai ficar aí parado, não. A todos os queridos que estão conosco, você que ainda não compartilhou, compartilhe, meu amado, compartilhe, tá bom? Vamos entrar no terceiro bloco da tarde de hoje, o terceiro ponto. Está aqui conosco o pastor Ailson Dias, o nosso comentarista, o redator da lição. Esta é a lição que estamos estudando deste trimestre, guiados pela graça, comentarista pastor Claudemir Nascimento. E hoje aqui a reprise da EBD, toda terça-feira no programa Chamas do Avivamento, reprise da EBD, estudando aqui, comentando a lição de domingo passado. O terceiro ponto, o casamento de Isaac. Isaac agora vai casar, né? Para dar continuidade aí à geração aí, né, pastor? Casamento de Isaac. Amém. Pastor Dinho, eu disse que essa lição mexeu muito comigo. A igreja ajuda a gente a aprender. Verdade. No domingo passado aconteceu um fato, na lição, uma irmã simples questionou a questão da tipologia. Uma pessoa não fez seminário, não estuda igual a gente tem o cuidado de estudar e tal. Sim. Me fez pensar, fui para casa. O casamento de Isaac realmente tipifica realmente Isaac, que no casamento ele é simbolicamente Jesus. Ele tipifica Jesus. Sim. Mas no sacrifício não.
Ah, sim. Deixa eu falar porque, com cuidado. Fui para casa, falei, o que essa irmã quis dizer com isso? Uma simples da igreja, estudando lição, a gente discutindo, que é muito importante isso. O pastor fez aqui uma chamada para a escola dominical, e o aluno tem que ter consciência que ele ensina o professor também. Sem dúvida. Ah, e por que Isaac simboliza Cristo no sacrifício? Ele não morreu? Ele não morreu. Ele não morreu. Aí eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? A gente, pelo menos 30 anos pregando. Sim, verdade. Né? A gente não aprendeu a pregar ainda não, mas é 30 anos pregando, 30 anos dirigindo igreja, 31 anos dirigindo igreja. Então eu falei, meu Deus do céu, eu fui para casa, meu Deus. Aí quando acontece um negócio bombástico desse, você tem que estudar. Hoje pela manhã, eu acho que eu entendi o negócio. Não é firmeza, não é doutrina, não é para você abraçar, não é para você pregar para ninguém. Mas Isaac ali simbolizava exatamente o pecador. Deus estava falando o seguinte naquele sacrifício de Isaac. Primeiro ele estava, na verdade, unicamente provando a fé de Abraão. Sim. Querendo deixar claro para Abraão o compromisso, a responsabilidade dele, das gerações que o sucederia, da igreja, da nação que nasceria dele. O fundamento do sacrifício é esse. Mas já que nós estamos falando de alguém fez menção de simbologia, e por isso a gente pode mexer, porque é teologia, a gente aprendeu isso, não foi na Bíblia, no seminário, então dá para a gente enxergar. A conclusão é o seguinte: em Deus exigir de Abraão o sacrifício de Isaac, ele queria dizer o seguinte: o sacrifício humano não poderia de forma alguma satisfazer a Deus. Então, todo aquele processo que Abraão fez de sair, de viajar mais ou menos 120 quilômetros, lá de Hebron até em Moriá, para levar, né, com todos os apetrechos, ele estava dizendo o seguinte: por mais que o homem se esforce, ele não pode fazer nada pela sua salvação. Tanto que na hora de sacrificar outra, Deus não aceita sacrifício de homem para a salvação. Quando chegou no momento exato de sacrificar, do sacrifício do holocausto, Deus falou: Abraão, pode parar, eu já entendi que você crê que a salvação era por meio do sacrifício, mas não por meio do sacrifício humano. Aí Deus apresenta o cordeiro dele, o substituto. Você chama de providência. Isso. Você chama de providência. O pastor de Deus chama de providência. É teologia isso. Meu Deus do céu, isso é importante. Agora, já nesse fato aqui, não sei se você entendeu o que eu quis dizer aqui. Aqui não. Aqui é aqui que Isaac simboliza Cristo. Verdade, pastor. Um filho que perdeu a mãe, que perdeu o consolo da mãe, que perdeu o aconchego da mãe, Israel. Esse filho ficou sozinho com o pai. Agora, o pai manda o mordomo sair do palácio, do lugar de habitação, e ir para o lugar de idolatria, de impiedade, buscar uma noiva no meio dos ímpios, dos idólatras, né? A idolatria ainda era Mesopotâmia, era profunda, né? Na casa de Labão, de Rebeca, o negócio lá era feio na idolatria. Ele manda tirar, ela chega. Então, olha bem, Abraão encheu Eliezer de riqueza, uma riqueza muito grande. É incalculável a riqueza que Abraão deu para Eliezer. Com essa riqueza você vai comprar, você vai adquirir, vai pagar o dote. Com essa riqueza você vai abençoar, você vai encher a noiva de presentes. Olha nós aí. E vai trazer essa noiva para o meu filho. Verdade. Eu queria ter cabelo agora, pastor, para arrepiar. Oh, meu Deus, falta o cabelinho para arrepiar. Olha bem, aí sim, Isaac, desconsolado por perder a mãe, Eliezer conta a história, na verdade, a boas novas, o evangelho, que o filho do senhor dele precisava de uma esposa, e o senhor deu a ele a riqueza e mandou ele vir buscar na terra de Harã uma noiva. E a noiva era Rebeca, pelos sinais que o próprio pai havia dado ao que o próprio Abraão havia dado a Eliezer. A esposa prontamente aceitou,
Labão perguntou: olha, você tem coragem com esse camarada? Não, eu vou. É o que a igreja precisa aprender hoje. O dia que a igreja de hoje aprender que a entrega tem que ser imediata, os presentes que o Espírito, que Deus, que o Pai deu ao Espírito Santo, ele vai. Encheu de braceletes, de brincos, de pulseiras. Só lê o texto que está isso lá. E enfeitou ela do alto aos pés, deu presente para ela, deu presente, pagou o dote. Vocês não têm mais direito nela, agora ela é minha. Eu tenho que pegar esta noiva e levar para o meu Senhor Isaac. Aí nós estamos falando da graça perfeita de Deus. E foi o que o Eliezer fez, encheu a igreja. Então, Abraão, a Sara é o Israel que morreu, que perdeu. O pai manda o Espírito Santo vir buscar a noiva que foi comprada pelo dote, pela herança do próprio filho, pela morte e ressurreição do próprio filho. O Espírito Santo está aqui preparando-nos para encontrar, para voltar ao encontro do Filho de Deus, Jesus. Só, a única coisa que o Espírito Santo não fez ainda na totalidade é encher a gente de presente, porque a gente ainda, a entrega não foi total, mas ele está esperando uma tomada de posição minha e sua e da igreja do Senhor na face da terra. Para avivamento, para poder, para unção, para manifestação da palavra na totalidade, até que a igreja chegue, aliás, para os próprios apóstolos, né, Paulo e Pedro principalmente, falaram muito sobre isso. Até que nós cheguemos a estatura perfeita do quê? De uma igreja perfeita, uma igreja que pode ser levada ao encontro do noivo. Aleluia. E esse dia, o dia que chegar, que é no arrebatamento da igreja, Cristo, nós vamos conhecer Cristo pessoalmente. Aleluia. Vai ser tirado o véu da nossa ignorância humana, nós veremos o noivo, depois receberemos o noivo, entraremos na tenda que estava preparada, que era de Sara, as bodas do Cordeiro, e consumaremos o nosso casamento. Aleluia. 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 Que vontade de Tá cabelo. claro. Que vontade de cabelo, não? Voltar a ter cabelo bonito. Só para rompear. Nossa, só para rompear. Isso é perfeito. A graça claramente no Velho Testamento. Sempre houve a graça de Deus. Está claro a graça de Deus, mas muito bem colocado. O Evangelho é Novo Testamento. Muito bem colocado. No mesmo esboço. Verdade. Só muda o jeito de falar, mas o esboço é o mesmo. Deus é o mesmo. É uma pena perdemos aí dezenas de anos achando que o Evangelho era só o Novo Testamento, né? O Evangelho é a Bíblia toda. Gênesis 3,15, primeira vez que o Evangelho aparece claramente. Da semente do homem vai vir, da mulher vai vir alguém que vai acabar, né? Aí João confirma isso na sua primeira carta, né? E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Evangelho purinho. Isso é escatologia. Para quem não gosta de Apocalipse, entende claramente que esse casamento é escatológico. É uma mensagem escatológica, por assim dizer. Isso encontrado no Velho Testamento. No Velho Testamento. Justamente do período da promessa, da dispensação abrâmica. É isso que está fazendo a mensagem hoje, a dedicação, o reconhecimento do Evangelho do Velho Testamento é que está abrindo nossos olhos em relação ao Apocalipse. Né? Que até um pouco tempo desse era um livro fechado, até no princípio, no final do século passado, era para mim fechado. Todo mundo tinha medo do Apocalipse. Aí quando você começa a enxergar o Evangelho no Velho Testamento, você vai vendo o que João está falando. Eu acho que quando Jesus falou com ele, que está, né, primeiro que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Aí você vai entendendo alguns pontos do Apocalipse e ele vai abrindo. Porque o Evangelho de Apocalipse, de acordo com João e Apocalipse, é o Evangelho que a igreja precisava estar entendendo já há muitos anos. Sim, verdade. Há muitos anos. Por quê? A igreja tem que perder o amor pelas coisas do mundo. Enquanto a igreja não começar a gritar Maranata, o Espírito Santo não sobe com a igreja, não vai ao encontro de Cristo com a igreja. A gente precisa ter anseio para nós temos que perder essa tara que nós temos pelas coisas desse mundo. Verdade. Tudo na vida, até da igreja, a igreja está focada, tudo na igreja, a preocupação da igreja é mundo, é terra. O pastor Nival fala uma coisa interessante, nós fomos criados da terra, por isso que nossa intenção sempre é terra, nós temos que desgarrar disso, desprender disso, e o Evangelho vai nos desprender disso. Quando nós conhecermos o Evangelho pelo Espírito Santo, não essas balelas que a gente está ouvindo aí, principalmente na internet, esse monte de besteira, esse monte de bobagem que está sendo falado aí, e voltar para o Evangelho do Espírito Santo.
na versão do Espírito Santo que só ele entende, aí eu comecei a entender esses detalhes da Bíblia e a igreja. Verdade, verdade. A igreja, quando ela começar a entender que toda a história ela precisa de um início, de um meio e do fim. Isso. A protologia, Gênesis, aí muitas das vezes estudamos Gênesis, entendemos Gênesis, a criação, mas ficamos com medo da conclusão. O meio é o Calvário, Cristo na cruz, tá? Mas o final, a escatologia, nós precisamos entender. E num contexto geral, né, pastor? Exatamente. Quando Deus manda Daniel fechar o livro, a escatologia dele, era para guardar Jesus. Chegar a hora certa, Jesus falar, Espírito Santo, está na hora da igreja entender isso aqui. Entender e tem que entender porque a igreja tem que desejar os céus. Aleluia. Precisamos desejar os Meu céus. Deus. Aqui na terra não dá mais para a igreja. Não está dando mais para a igreja. O período que nós estamos vivendo é justamente o período que Eliezer está preparando. Eliezer está preparando a gente. Gente, e nós temos que tomar posse, viu, pastor? Nós temos que tomar posse dessa herança que o Pai deu a Eliezer, que o Pai deu o Espírito Santo para entregar para a gente. A nossa atitude tem que ser semelhante. Pureza, santidade, santificação, unção, né? A graça comum, a graça que muda todas as coisas. Porque a graça ela é multiforme, ela tem múltiplas formas de se manifestar a nós. A graça salvadora é o pontapé inicial, é o start, Sim. é o ligue, né? Mas nós temos que provar isso. Sem dúvida alguma. Que bacana. Sempre houve a graça de Deus. Não esqueça disso. A graça preveniente antes da fundação do mundo, a graça santificadora que nós vivemos atualmente, que é através do Espírito Santo, e a graça de Cristo Jesus, que é a graça salvadora que o pastor disse aqui, o start. Meu irmão, passamos aqui então o terceiro ponto da nossa lição. Guiados pela graça. Guiados pela graça. Estamos falando de um personagem importante, de um patriarca importante, Isaac. Falamos então do primeiro ponto, o segundo, tá? Fechamos aqui o terceiro bloco, tá? Um pequeno intervalinho aqui para a conclusão, o quarto ponto, o último bloco aqui, para concluirmos aqui a nossa reprise de hoje. Nós vamos aqui reforçar o desafio bíblico e saber da produção se temos já resposta à produção. Temos bastante resposta. Temos? Temos. Produção, estamos informando aqui que temos bastante resposta. Produção, mediante as respostas aí, o nível do desafio hoje, o nível leve. Tá leve. Tá leve? Tá leve. Tá tranquilo? Tá facinho. Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome do pai de Rebeca? Duas perguntas. Ok? Tem 6 unânimes e uma diferente. Tem uma pergunta, uma resposta diferente. Qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai? Produção nos informa. Então, são 7. Isso. Temos 6 unânimes e uma resposta diferente. Ok. Nós vamos para o quarto bloco, vamos para o quarto ponto, finalizando aqui, concluindo aqui o comentário da lição de domingo passado. Ok? Então peço você aí que responda o desafio que ainda há tempo, tá? Compartilhe esta live e vamos então para o ponto final, aqui o quarto bloco e concluindo a lição de hoje com o comentarista pastor Ailson Dias. Quarto ponto, finalizando, concluindo aqui, os filhos de Isaac, capítulo 25 de Gênesis. Os filhos de Isaac, olha a posteridade, olha aí, crescendo aí, dando início, continuidade da verdade, né, pastor? A geração aí da promessa de Deus na vida de Abraão. E a gente vê aí também o caráter, aí já não é só de Isaac, dele e da esposa. Esperaram mais 20 anos. 20 anos. Ele sabia que ele era filho da promessa. Ele sabia da sua história, do seu nascimento. Ele já tinha a convicção, né? Ele sabia todo o processo que o pai dele. Talvez ele tenha pensado, que o que aconteceu com o pai dele estivesse acontecendo com ele.
Mas foram 20 anos. 25, o pai dele, 20 anos com ele. Meu Deus, que difícil, né? Humanamente, que complicado. Meu Deus. Não é? Só que o seguinte, outra vez aqui, nós temos que falar de promessa. Sem dúvida. Aí precisar de um filho. Deus manda 2. Nossa, Deus, sabendo esperar, Deus Faz o negócio e faz do jeito Nossa, dele. Deus. O nosso problema com promessa, pastor, é que nós queremos que Deus faça promessa de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós achamos, que nós acreditamos. Verdade. E o nosso perfil geralmente é um perfil humano. Deus falou, não, eu tenho propósito. Eu tenho propósito. E para abençoar uma bênção, Deus faz coisas loucas. Né? Loucas aí também, a expressão minha aqui é humana. Deus faz coisas aos nossos olhos, loucura. Há um filho, 2. E os 2 filhos já nascem brigando. Coitada da mãe, né? já na barriga. 2 fetos, um dando na cara do outro. É complicado. Complicado. Brigando por uma promessa. Isso é muito interessante. Isso fortalece a nossa crença, fortalece a nossa fé. Né? Ela teve Rebeca teve uma gravidez um tanto, não é complicado no sentido de passar mal, mas com muitos desconfortos, né? Talvez lá para o 5º, 6º, 7º mês, por exemplo, deve ter sido um negócio que os 2 brigavam, né? Eu acho que a Bíblia fala, a disputa era acirrada. Quer dizer, os camaradas já tinham aparentemente entendimento que eu quero ser o cara. Meu Deus, como é que pode? Ainda bem que Deus já havia definido a coisa. O menor. E talvez quem estava brigando era o maior, porque o maior, ele estava no prejuízo, porque de acordo com a lei dos homens, o menor era o portador. Amém? Já tinha uma promessa na vida de Jacó, né? E interessante aqui, pastor, que na época não havia a tecnologia avançada da medicina que atualmente nós temos, né? Ela então vai consultar o Senhor. A gente percebe que a intimidade que ela tem com Deus, né? Que Rebeca tem com Deus. Ela vai fazer então uma consulta com o doutor Deus, né? Que faz ali o ultrassom, que é muito mais avançado do que atualmente. Tanto é que, além de fazer o ultrassom para definir ali se era menino ou menina, né, ele ainda define ali o futuro. Ele revela ali o futuro, ele mostra ali as 2 nações que estavam no seu ventre. Resposta profética. Uma resposta profética, né? Os filhos de Isaac. Esses filhos aqui são a posteridade da promessa de Deus na vida de Isaac. A espera é importante, mas uma espera sem murmuração, uma espera sem reclamar, mas uma espera buscando de Deus o preparo para que essa profecia se cumpra. A fé, né, ativa aí. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve de Deus. Olha, se a promessa era fazer uma nação, agora vem no ventre do filho ou do neto de Abraão 2 nações. Espera um pouquinho. Às vezes você fala, mas essa profecia é mentira, não é verdade. Ah, por que 2 nações? Deus tinha propósito. Sem dúvida. Edom foi destruído, muitos anos depois foi destruído. Mas Edom foi ele manteve o equilíbrio entre ele e Isaac. Verdade. Não é? Verdade. Manteve o equilíbrio. É lógico que, do mesmo jeito que Ismael e Isaac também, né? Na verdade, Deus mandou não é que permitiu. Deus orientou a história desse jeito para que houvesse um equilíbrio. Quer dizer, a igreja hoje, mesma coisa. A igreja está no mundo hoje, mas existe um equilíbrio. Um equilíbrio que eu falo assim, no sentido de plano, de projeto. Sim. Dentro do projeto de Deus. Como assim? A igreja tem coisas que vão incitar a igreja a buscar, a viver uma vida com Deus. Por exemplo, o mundo contra a igreja. Não é que a igreja tem que aderir ao sistema do mundo, mas o mundo, ele assola e persegue a igreja, espiritualmente, para a igreja manter a postura dela de o povo de Deus. Verdade. Estão caindo na zona de conforto. E também haver a diferença. E haver a Seja notada a diferença entre a existência da igreja e a existência
né, do mundo, aqueles que não pertencem a Deus. A gente percebe, sempre houve essas duas gerações. Sempre houve esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Muito bem usado aí a expressão do equilíbrio, né? Só Deus conhece o caminho pelo qual devemos passar e as razões pelas quais o caminho foi estabelecido. Isso aí. Deus é soberano. Uhum. A soberania de Deus, esperando 20 anos, vem agora 2. E fazer o que com os 2? Meu Deus. E a gente nota na educação deles que os pais já talvez não seja totalmente a expressão dividida, mas eles foram uma loucura, porque o comportamento diferente, natureza diferente, as intenções e propósitos de vida completamente diferentes. Eu acho que Isaac, ele se perturbou um pouquinho, porque, olha, a postura de Esaú era a postura de príncipe. Olha, como que um camarada guerreiro, um camarada que gostava de flecha, gostava de caça, um camarada que não era de caça, um camarada que gostava de desafios. Essa é a postura de um príncipe, de alguém que pode ser realmente dono, rei, né, o senhor de uma nação. Agora, olha a natureza de Isaac. O camarada gostava de cozinhar. O Jacó, né? Não digo lavar roupa, né? Eu gostava de cozinhar. Ficava em casa, gostava de arrumar casa. Menininho, né? Mimada, filhinho de mamãe. Meu Deus do céu, esse camarada tem postura de príncipe. Porém, a natureza espiritual, a tendência espiritual, aí volta para Jacó. Sem dúvida. Eu quero ser o primogênito, eu quero o direito da primogenitura e eu brigo por isso. Ele, na hora que não era para pensar nisso, ele estava pensando. Olha, na hora do jantar, ele pensando em primogenitura. Foi malandragem? Foi. Foi malandragem? Foi. Um pouco, num prisma humano, é malandragem, mas o camarada, ele estava focado. O crente fiel, o eleito do Senhor, ele está focado. Até na hora que parece que não tem a menor importância, a salvação importa. Sem dúvida. Olha, na hora do jantar, o camarada fazendo sopa. E que a sopa ia ser ruim para chuchu, hein? Sopa de ervilha com bastante corante aqui. Sem nem um pedaço, nem um pé de frango no negócio. Vai com fome. Aquilo ali tem que ser ruim demais. Sem sal ainda, né, mãe? Mãe? Então, olha bem, o camarada focado em quê? Cozinhando e focado. É o que Deus quer da gente. Sem dúvida. O que eu observo acontecer, a gente tem que estar focado. Focado. Isso é importante, pastor. A gente tem que ter um alvo, focado naquilo, né, e ficar firme no propósito. Jacó, ele era um aproveitador de situações. Aproveitava muito bem as situações. Eu fico até com medo do nome suplantador, porque o erro dele foi em querer o que é de Deus, o sobrenatural, por meios naturais. E nós fazemos isso. Sim. É uma lição também para nós. Sim. Às vezes nós queremos alcançar o sobrenatural por meios naturais. Não podemos fazer isso, porque isso castigou Jacó em pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. E dá vontade de dar na cara do Jacó, quando ele fala com o faraó que poucos, 100 e tantos anos de idade já, viveu até 147, mais ou menos 125, 130 anos, mais ou menos, não me lembro agora, ele falando que pouco e maus foram os dias dele. Na verdade, os dias de Jacó foi acerto de conta mesmo, porque ele procurou conquistar o sobrenatural, aquilo que era dele. O que é seu, o que Deus prometeu para você, não vai ficar com o outro. Sem dúvida. Eu não sei o que aconteceria se Isaac insistisse em abençoar Esaú, mas que ia funcionar, não ia não. Deus ia arrumar seus bicos. Intervém, sem dúvida alguma. E seria sobrenatural. Meu Deus. Talvez ele gritaria do céu, igual gritou com Abraão. Não faz isso não, cara. Faz isso não, porque não é assim. Mas bacana. Aí a atitude não... Que bacana, que bacana. Pastor, que bênção. Essa muito boa lição. Parabéns, pastor Claudemir. Inclusive, no próximo domingo nós vamos estudar sobre Jacó. Vamos falar sobre este patriarca e Jacó. Então, a próxima terça-feira eu já quero aqui confirmar a sua audiência, porque na próxima terça-feira a gente vai falar sobre Jacó. Então, o pastor já introduziu aqui, né, sobre os filhos de Isaac, tá? Para você ter noção que nós vamos falar na semana que vem, tá? Semana que vem. Então, chegamos aqui à conclusão, ao final da reprise
da EBD. Primeiro ponto, falamos sobre Isaac, o filho da promessa. Falamos também sobre o nascimento de Isaac, o casamento de Isaac com Rebeca. E finalizando aqui os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Então, concluindo aqui a lição, meu amado, Deus tem promessa para a sua vida. O seu Isaac nasceu, o nosso Isaac, representado na pessoa de Cristo Jesus. Temos então motivos de sobra para sorrir, para ser feliz, tá? Sorria. Não é a circunstância que você vive, não. É a promessa que Deus realizou em nossas vidas. Nosso Isaac nasceu, que bacana, amém. Que bom. Amém. Nós vamos estar aqui fazendo uma oração. Pastor Ailson vai nos conduzir em oração. Nós vamos estar intercedendo aqui pela Claudideia, que pede oração pelo esposo. Nós vamos orar pelo Fabiano, que pede oração pelo todos os telespectadores, também pela minha vida, a vida da produção. Nós vamos estar orando, apresentando a todos agora na oração. Nós vamos estar buscando a Deus em oração, tá? Este momento da oração está na hora de orar. Desperta, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Pai. Obrigado mesmo, obrigado. Que o Senhor venha aplicar no coração de todos nós, no meu coração, no coração do pastor, no coração de todos aqueles que ouvem, que podem entender, meu Pai, a tua palavra. Que haja transformação, Senhor. Que o nosso foco seja a promessa. Cremos na tua promessa. Cremos na tua palavra. Cremos no nosso presente, meu Pai, nas coisas que o Senhor faz no presente. Cremos também nas coisas que o Senhor fará. Principalmente a vida eterna. Abençoa o teu povo, meu Pai. Derrama a tua graça, sim, meu Deus, sobre todos os ouvintes. Que possamos praticar, Deus, tudo quanto o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós oramos, Pai, e te adoramos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, você está abençoado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Quero aqui parabenizar o casal, pastor Juscelino e missionária Maria, hoje completando 25 anos de enlace matrimonial, bodas de prata. Parabéns, pastor Juscelino, parabéns, irmã Maria, que Deus abençoe vocês, tá? Quem nos informou aí foi o pastor Luciano Rodrigues, lá de Brasília. Obrigado, pastor Juscelino, é pastor diretor do campo de Brasília, Distrito Federal, Goiás, também. E um abraço forte, parabéns, que Deus abençoe o casal, bodas de prata, 25 anos, renova os votos aí, tá? Renovação de votos, Deus abençoe poderosamente. Quero aqui mandar um abraço para a nossa irmã Iramar, Planalto Serrano, um abraço forte, irmã, que Deus abençoe, estamos com saudade aí dos nossos irmãos, Espírito Santo aí, Serra e Planalto Serrano. Olha só, volta em Vitória novamente para comer a farofa de quiabo. Pastor, você já comeu farofa de quiabo? Não. Pastor, eu comi farofa de quiabo lá na Zelândia. Muito bom. Não foi, Elaine? Muito bom. Iramar. Nossa, maravilhoso. Foi uma que trem bacana. Foi bom. Nós não aprendemos a fazer esse negócio aqui não, tá? Nós temos que voltar aí, sua filha. Tem que voltar aí, tá? Vamos voltar assim, com muito prazer. Um abraço, pastor Anderson. Um abraço, a esposa, toda a família. Presbítero Vanderlei, Débora, todos vocês aí. Um abraço forte para todos vocês. Deus abençoe de uma forma especial. Desafio bíblico. Chegamos ao final. Então nós vamos estar aqui concluindo aqui o desafio. Muito bem. Cadê o Elinha, produção? Ó, se errou, nós vamos vaiar. O desafio foi lançado, ok? Já estamos ao término de hoje, mas a resposta do desafio: qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? E qual o nome de seu pai, o pai de Rebeca? Qual o nome, tá? O
pai de Rebeca. Então nós temos aqui uma resposta. São uma resposta diferente, todas as outras são iguais, tá? Uma resposta diferente que foi dada aqui foi o seguinte: qual era o grau de parentesco entre Rebeca e Isaac? Primos. Qual o nome do pai de Rebeca? Labão. Labão. Então, eis a questão: está certo ou errado? Ó, 50% tá errado. 50% tá errado, tá bom? Primeiro, tá? Aqui a primeira pergunta: qual o grau de parentesco? Ok? E segundo, qual é o nome do pai de Rebeca? A resposta foi Labão, então está errado, ok? As demais respostas foi essa: primos é o grau de parentesco, e o nome do pai de Rebeca, tá? Que deram aqui, Betuel. Betuel. Essa é a segunda resposta de 6 telespectadores. Eis a questão: está certo ou errado? Certa resposta. Certa resposta. Dessa vez não deu primelinha. Não deu primelinha. Deu para entender aí? A primeira resposta confundiu aí o pai de Rebeca com o pai de Raquel. Houve uma confusão, tá bom? O grau de parentesco entre Rebeca e Isaac, eles eram primos. E qual o nome do pai de Rebeca? Betuel é a resposta correta. Então Rebeca era filha do irmão de Abraão, tá? Está registrado em Gênesis 24, 48. A gente pode perceber Gênesis 22, 23, Gênesis 24, 47 e 48. Está a resposta aí. Gênesis 22, 23, Gênesis 24, 47 e 48. O grau de parentesco entre Rebeca e Isaac, primos. Rebeca era filha do irmão de Abraão, Betuel. Palmas aí, parabéns para os irmãos que acertaram, tá bom? Muito bem. Quem acertou? Vamos ver aqui. Diácono Paulo Edson, lá do Carapina. Acertou. Marineuza. Irmã Maria José. Minha mãe, irmã Eunice. Diaconisa Elisnete. E também o Fabiano Barro. Parabéns a todos os irmãos que acertaram, tá bom? Houve só uma confusãozinha ali na resposta, tá? Anterior. Eita! Será que esse negócio pega, pastor? Pega. Foi só a confusão de Rebeca com Raquel e os pais. O pai de Rebeca e o pai de Raquel. O pai de Raquel, Labão. O pai de Rebeca, né, que é o Betuel. Ok? Muito obrigado a todos, queridos. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Terça-feira, reprise da EBD. Pastor Ailson, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Comentário muito edificante, tá? Pastor Ailson é redator da nossa lição, comentarista, tem feito aí um ótimo trabalho. Deus tem usado de uma forma especial há 20 anos aí trabalhando nas nossas lições. Pastor Ailson,
as considerações finais. Vamos despedir do pessoal. Muito obrigado, a honra é minha, viu, pastor? Eu que fico honrado de ser convidado, né? Que tem que ser gente bonita, que gosta da Bíblia, que gosta de ouvir a palavra, que o Espírito Santo possa fortalecer e nos fazer crescer. Ele está aqui, né? Exatamente nessa missão, de nos fazer crescer na graça, no conhecimento e pregar, viver e pregar o Evangelho de Cristo. Precisamos de mudanças, precisamos de avivamento na palavra, precisamos de avivamento de oração, avivamento de louvor e adoração ao Senhor e também na pregação da palavra aos perdidos. Muito obrigado pastor Dinho, obrigado a todo mundo aí e muito bom mesmo esse novo sistema de programa. Que bacana, que bom. Parabéns, pastor Dinho. Amém, que bom, pastor, muito obrigado, que Deus continue abençoando o senhor, toda a família, de uma forma especial. Obrigadão. De segunda a sexta ao meio-dia estamos aqui com o programa evangélico Chamas do Avivamento. E cada dia na grade de programação temos um estilo diferente. Na segunda-feira, Pede que nos toca, atendendo pedidos de canções e não esquecendo a profecia maior, com o desafio: que canção é essa? Na terça-feira, reprise da EBD. Estamos aqui reprisando a lição de domingo passado, anterior, e hoje foi Isaac. Na próxima terça vamos falar sobre Jacó, ok? Amanhã, quarta-feira, o programa é temático e o tema de amanhã, a igreja atual e a igreja primitiva. Vamos falar sobre isso amanhã, ok? Convido a você a assistir conosco aqui amanhã, se Deus nos permitir, ao meio-dia. Na quinta-feira, escala de pregadores. Vai estar aqui conosco aqui o pregador aqui. E também com ele a esposa, cantando, adorando a Deus. Para quem não sabe, é um missionário internacional, Mandin Cholim S.A. Vai estar aqui conosco aqui amanhã. Fabiano, aliás, na quinta-feira, Fabiano Barros, um grande amigo meu, vai estar aqui conosco aqui na quinta-feira. Sexta-feira, nós temos aqui no programa, voltado para as crianças, infantil, temos aqui o DJ Ed, temos aqui o Buelinha. Na sexta-feira também é sorteio. Então, de segunda a sexta, a grade de programação recheada para você, meu amado. Tá bom? Que pena que chegamos ao final do programa de hoje. Quero desejar a você uma tarde de muita bênção e muita paz. Vamos embora. Meu Deus do céu, chegou a hora. Vamos embora, né, pastor? Vamos embora. Que pena. Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não, Ele permanece contigo em espírito e verdade, e o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e até amanhã.